Tem que legalizar, né? Eu também acho isso. Temos pleno acordo. Mas também a gente não deve superestimar para não criar um pânico moral, um pânico social. O que é o pânico social? Não é questão de pânico. Eu vejo que manda em tudo. Então, eu vejo o que acontece na Colômbia. Na Colômbia acabou de ser eleito um presidente, o Espriella, que um dos argumentos dele para ganhar o voto, um homem de extrema direita. Um dos argumentos dele para ganhar o voto é o problema da segurança pública, das drogas, do tráfico de droga. Então, isso vira uma demagogia, porque ele diz que vai resolver como? Mão dura, repressão, prisões como em El Salvador. Porra, o mundo está cansado de saber que isso não resolve porra nenhuma no que diz. Porque as pessoas ainda querem usar droga, né? Claro, é evidente. Enquanto tiver demanda, é claro. Alguém vai oferecer. Quais são os mecanismos que funcionam? Os mecanismos de legalização, porque isso permite você colocar o consumidor de droga num ambiente de saúde pública, onde a saúde pública pode ajudar os dependentes a romper com a droga. Hoje, muita gente tem medo de se tratar. Porque tem estigma. Tem estigma social. Em alguns países tem o risco de ser preso. Faz sentido. Você vai em busca de apoio médico e você vai encontrar cadeia. Aí é um problema, né? Você não vai querer ir, né? Então, essa repressão às drogas, a gente já tem aí de guerra às drogas, desde que foi declarada a guerra às drogas pelo presidente do país que consome mais de 50% das drogas do mundo, que são os Estados Unidos. O Nixon declarou guerra às drogas em 1972, se eu não me engano. Tem mais de 50 anos. Qual foi o resultado disso? A CIA ganhando muito dinheiro. Muito dinheiro. Porque eles que organizam, né? Claro. O tráfico de droga internacional. No início, sim. Ainda é. Quem manda é a CIA nesse bagulho. É que isso é documentado, conhecido. Sim. Isso não é teoria da conspiração. Não. É muito documentado. Sim. De como que eles, como o FBI e a CIA, impulsionaram o comércio de drogas lá no início para tentar desestruturar os bairros negros sobre os quais se apoiavam os Panteras Negras. Então, comprometer os Panteras Negras com o consumo de droga era essencial para desgastar um inimigo político. E hoje eles usam para desestabilizar os países da América Latina. Totalmente. E usaram também para levantar recursos quando os Estados Unidos queriam apoiar ilegalmente os inimigos da Revolução Sandinista na Nicarágua. Eles utilizaram esquemas de droga para levantar recursos para financiar a guerrilha de ultradireita que havia na Nicarágua. As revoluções coloridas, né? Claro, que o pessoal chama. Então, é um negócio hoje para desestabilização. Isso é comprovado. E é o que eles estão tentando fazer aqui no Brasil, né? O que o Trump fica falando? De que temos que colocar o exército no Brasil para conter o avanço do PCC e tal. Quando, na verdade, quem está financiando o PCC e dando a logística para que ele esteja fomentado desse jeito é a própria CIA. Então é um xadrez 4D deles, entendeu? Eles se os Estados Unidos criam um problema para oferecer a solução. Se os Estados Unidos parassem de consumir drogas, o PCC não dura um dia. Ele não tem mercado. Não tem mercado. Estados Unidos e Europa são os, né? Não tem mercado. O consumo de droga não é no Brasil. O mercado brasileiro é do tamanho da classe média alta. Sim. Esse que é o mercado da droga no Brasil. Aqui a gente fica fumando desprensado horrível. É isso, né? É uma situação que, de fato, né, ela se transformou numa narrativa geopolítica, né? Porque cria-se o fantasma das organizações vinculadas ao narcotráfico, bota um novo nome, agora é um novo nome, não é? É narcoterrorismo. Na dúvida, põe terrorismo no meio, porque aí a gente valida um monte de ação estatal. É isso, né? Virou uma narrativa geopolítica desse tipo, né? Se você conversar com qualquer policial que realmente estude e que tenha histórico, experiência de combate às drogas, eles vão dizer muito claramente que a estratégia do Trump de combate ao narcotráfico é uma desculpa. Uma mentira. Não serve para nada. Você não combate o narcotráfico. Eles estão com medo da China, né? Claro. Eles estão com medo da China. A China está comprando um monte de porto, está comprando um monte de centro logístico. E eles têm medo de eles perderem influência na América Latina, que é o quintal deles, e eles estão falando assim, não dá, a gente tem que garantir, pelo menos, que a América Latina vai estar sob influência norte-americana, já que a gente está perdendo controle sobre o Oriente. Claro. Né? É isso aí. Aí eles colocaram o Milei lá, testa de ferro, para ele fazer um trabalho de aproximação da Argentina com os interesses americanos. Né? É isso. Né? E essa história de guerra às drogas é uma
como dizem os próprios argentinos, né? Assim, como se diz em espanhol, uma pantalha, uma cobertura. Né? Uma história para boi dormir. Mas o PT não fez nada sobre isso, né? Olha, a esquerda tem uma complicação nessa história da segurança pública. Eu acho que o PT, o Lula é da CIA, né, minha visão. Não é. Eu acho que é. Eu conheço há muitos anos. Ué. Ser da CIA quer dizer que é secreto, ninguém pode saber, né? Não tem como uma pessoa como Lula ter esses laços secretos. Será? Não, nenhuma condição. Agora, o problema de segurança pública que tem o PT à esquerda é assim. Segurança pública é um problema estrutural. Você não resolve da noite para o dia. Tá certo? Sim. Você não resolve, né? Tem sido a experiência. Não. Você tem países que resolveram o problema de segurança pública. Vou voltar à China. A China também tinha problema de segurança pública. Tá? Para você resolver o problema de segurança pública, você precisa alterar uma série de condições. Por exemplo, você precisa garantir uma alta escolaridade para todo mundo. Porque a escolaridade é um controle moral. Além de ser importante para as pessoas terem uma vida melhor, terem um emprego melhor, para as pessoas terem uma maior cultura, ele é um controle moral. Porque está provado cientificamente que, em termos gerais, quanto mais escolarizado um grupo social, menor a tendência de cometer... o menor índice de violência. Entendi. Né? Menor índice de violência. Então, para resolver isso, você precisa de prazo. A direita, especialmente a extrema-direita, descobriu uma sacada na segurança pública. Porque as pessoas estão realmente desesperadas pelo problema de segurança pública. Sim. É uma barbaridade você sair na rua e ter o celular, poxa, que muitas vezes você parcelou em 36 vezes. Pois é ter um instrumento de trabalho. Sim. Para muita gente, não é só a maneira de se comunicar, é um instrumento de trabalho e um filho da mãe na rua te furta. Aconteceu comigo recentemente, 7 meses atrás. Então, é um desespero isso. O cara passou de bicicleta. Então, se surge um demagogo dizendo, porra, se eu for eleito, eu vou botar a polícia para reprimir, e eu vou acabar com as quadrilhas, eu vou acabar com o tráfico, é botar a polícia na rua, é dar arma para a polícia, é deixar a polícia agir como quiser, é o policial ficar protegido caso recorra à violência e tudo vai se resolver. Pô, esse discurso é música. Do Bolsonaro. É o discurso... E ele ganhou, né? Claro, sim. É um discurso, é poesia no ouvido de muita gente. Sim, com razão. Né? Agora, esse discurso é mentiroso. Ele só é demagogo, porque não se resolve dessa maneira. Não, funcionou em El Salvador, mas é um país pequeno, né? Primeiro é um país pequeno e funcionou é um verbo e um tempo verbal que a gente tem que analisar com mais cuidado, né? Porque é muito recente e os custos dessa solução começam a aparecer agora. Ele se consolidou como ditador, claro, né? Começam a aparecer os custos políticos e começam a aparecer os custos sociais, os custos... Não, socialmente está sendo bom, né, para a galera. Está sendo bom, foi bom no primeiro momento. Num segundo momento, começa a surgir outros tipos de problemas. Porque, por exemplo, ele prendeu muita gente, sem condenação. Muita gente que é inocente. Porque ele, sim, muito. Estão pipocando. Então, esse passou a ser os critérios de detenção das pessoas em El Salvador. Passaram a ser por identidade. Porque tem tatuagem, porque tem uma barba mais comprida, pela cor da pele, porque é parente, porque é amigo, porque alguém disse que... Então, começa a ter muita gente inocente presa. E quando você prende gente inocente, você desorganiza famílias. Você imagina, você é um trabalhador. Você está casado, você tem 3 filhos. Mas a família depende do teu salário, 70% da renda da família é teu salário, 30% é da tua companheira. Mas você, por algum motivo na sua adolescência, você achava bacana ter a tatuagem de uma gangue. Aí você foi preso. Bom, mas dizem que para se fazer a tatuagem você tem que matar alguém, negócio assim. Não, eu conheço El Salvador, fiz muita matéria por lá durante décadas, né? E os relatos que as organizações de direitos humanos, que advogados apresentam de uma quantidade de gente presa sem processo, uma quantidade de gente
que é inocente é muito grande. Isso começa a desestabilizar as famílias. Isso começa a colocar também em uma situação de médio e longo prazo de desmoralização da justiça. Porque quando é que você respeita a justiça? Mas não existia justiça lá, né? As gangues que comandavam. É fato. Mas o que acontece quando você confia na justiça e aí depois você vai descobrir que a justiça está condenando gente inocente? Mas antes não tinha justiça, antes o crime mandava. Tá ótimo. Num primeiro momento a justiça age, desmonta as quadrilhas e você fica contente. Se você já tá na merda, entendeu? Eu concordo contigo, Monark. Alguma coisa que você... Também não é o ideal, mas pelo menos não é as gangues que estão mandando na rua mais. Numa né? primeira etapa. Mas quando você prende 60 mil pessoas num país pequeno, cada uma das famílias que no início comemorou a repressão contra as gangues vai ter algum caso de inocente preso. Mas 60 mil para um país de quantos milhões tem? 5 milhões de pessoas lá? É muita gente. Ah, não acho. É muita gente. Pra resolver o problema? Aqui no Brasil a gente prende gente inocente, é uma merda tudo. Mas é muita gente. Para você ter uma ideia, o Brasil tem 220 milhões de habitantes e o 6 Brasil milhões de habitantes em El Salvador. É El Salvador. Então nós estamos falando de 1% da população. O Brasil tem 200... Não, 1% não, 0,1%. O Brasil... Não, 1% mesmo. 64 mil daria 1%, né? 6 milhões e 400, 10% de 640 mil, 1% de 64 mil. O Brasil tem 220 milhões de habitantes. E você não tem 1 milhão de pessoas presas. E já temos um problema de encarceramento em massa ferrado. Outro dia saiu um relatório que 37% dos presos não foram julgados. O sistema judiciário é muito ruim no Brasil, né? Você veja, em El Salvador você tem o dobro de presos. O dobro de presos. Mais que o dobro de presos, em termos percentuais. Mas eu imagino que para quem mora em El Salvador, ele prefira agora do que antes, né? Eu não tenho dúvida, por isso que ele é popular. O problema é que um governo, para resolver um problema, ele não pode pensar só no curto prazo. Ele tem que pensar no médio e longo prazo, porque os governos saem, mas as pessoas, as famílias continuam existindo, né? Então, não adianta você resolver só a curto prazo. Por isso que as sociedades, já há muitos e muitos séculos, elas adotaram regras. Porque se o curto prazo fosse suficiente, para que você precisaria de regras? Não, eu entendo, mas é que do tipo, se você tivesse uma varinha mágica, você voltaria a El Salvador do jeito que era antes? Eu não faria isso. Não, provavelmente não, mas ainda que eu não voltasse, se eu tivesse a varinha mágica, eu ia olhar para os problemas que foram criados. Então você acredita que foi um primeiro passo bom até? Eu parto da hipótese de que poderia ter sido um primeiro passo bom. Né? Enfrentar as marras, que é como lá se chamam as gangues. Diminuiu bastante o homicídio, né? São dados concretos. Né? Agora, a estrutura que foi montada para isso, para obter esse resultado, ela traz muitos malefícios, muitos efeitos colaterais ruins, políticos, sociais e, no limite, econômicos. Né? Como que você resolveria isso? Para não voltar à desestruturação da sociedade, mas... A primeira coisa é que você tem que separar culpados de inocentes, né, Monark? Mas dá para ele fazer, né? Fazer um julgamento legal. Mas o problema é que isso, para você separar culpados de inocentes, você cria obstáculos para o tipo de ação que a polícia adota em El Salvador. Porque a polícia em El Salvador faz prisão como quem pesca com rede. Vai pegando em atacado e depois... Mas aí depois só fazer uma seleção do atacado, pô. Se ele começa a prender e soltar, ele desmoraliza a ação policial. Por isso que ele prende e não solta. Entendi. Entendeu? Então faz umas cadeias legal, um lugar legal pra galera morar. Se bem que eu vi um vídeo dos caras trabalhando lá bonitinho, Sim, mano. mas são condições muito precárias. Todo mundo que vai lá visitar vê que são condições muito precárias e que viola o que a sociedade, em termos mundiais, considera adequado, né? Porque, veja, o que é a cadeia? A cadeia é um depósito de gente. A ideia é simplesmente quem cometeu um crime ser jogado na cadeia e fim de papo. Separar a pessoa para ela não estar na sociedade cometendo mais crime, né? Mas todos os crimes são iguais? Não, claro que não. Não é? Não são, não Sim, é isso? Tem crimes então, isso não que existe. nem deveriam ser crimes, inclusive. Claro, evidente. Em El Salvador, todos os criminosos são tratados por igual. Não tem nenhuma distinção. Claro, entre esses 60 mil
que estão nas grandes prisões de El Salvador, especialmente na prisão central ali, Sicote, né? Secote, são pessoas que estão envolvidas com as marras. São pessoas que estão envolvidas com tráfico de drogas. Isso vai do pequeno traficante ao grande traficante. Nós sabemos como funciona isso. O grande traficante está em Miami. Nós sabemos, não, o que foi preso, eu estou dizendo. Sim. Né? Então, nós sabemos como é que funciona aqui no Brasil, cara. O Brasil transformou as cadeias em universidades do crime. É verdade. Porque se você é preso, você estava ali com uma quantidade pequena de maconha e você foi preso. Aí você vai mandado para uma prisão na qual estão os chefes do tráfico. Para você sobreviver na cadeia, para você não passar maus bocados na cadeia, você tem que buscar proteção. Sim, você tem que se unir a uma gangue. PCC, né? Normalmente. Claro. E esses chefes da gangue vão te dar tarefas. Sim. E você que entrou traficando uma quantidade mínima de maconha, para sobreviver, vai virar outra coisa. Vai aprendendo, né? Então, acho que é proposital, né? Esse sistema, ou seja, o Brasil precisaria ter uma reforma carcerária tremenda, porque as pessoas deveriam ficar presas. Primeiro, as pessoas deveriam ser presas, certos crimes não deveriam ser considerados crimes. Então, o pequeno tráfico, por exemplo, não poderia ser crime. Para mim, tráfico teria que ser, para mim, na minha visão, liberava todas as drogas. Mas, de toda maneira, as pessoas deviam estar no Brasil em prisões conforme a sua periculosidade. Não é? Então, você deveria ter prisões de segurança mínima, de segurança média, de segurança máxima. Não é? Então, o sujeito cometeu um pequeno crime, vamos dizer, furtou um celular. Ele não pode estar junto do sujeito que matou alguém ou estuprou alguém. Perfeito. Não é? Então ele tem que ir para aquela prisão de segurança mínima, a pena dele vai ser cumprida nessa segurança mínima, e nessa segurança mínima o Estado vai desenvolver um conjunto de medidas para ressocializar esse preso, porque a maior parte dos presos, ela poderia ser ressocializada se ela aprender um ofício, se ela tiver educação, se houver acolhimento psicológico às famílias, não é? A pessoa pode... Todos nós, não necessariamente cometemos crimes, mas todos nós na juventude fizemos alguma merda, não é? Sim, sim. Eu roubava doce no colégio da cantina. Daí. Não é isso? Sim. Porque faz parte dos processos da vida, claro. Então você tem que ter mecanismo, a prisão, você tira da sociedade por um tempo as pessoas, para que elas não ofereçam perigo para a sociedade, claro, e para que essas pessoas sejam punidas pelo que elas fizeram. Mas o objetivo desse movimento de médio e longo prazo é fazer com que aquelas pessoas que foram detidas, elas possam ser recuperadas. E que contribuam Todo mundo é recuperável? Não. Não, tem gente que nem é desejável que seja recuperado. Né? Perfeito. Sim. Mas, em termos gerais, o grosso das pessoas que estão na cadeia está por pequenos crimes. Está por pequenos crimes. Então, isto é fundamental para que as sociedades possam curar seus problemas. Mas será que a gente não está entrando muito no mundo ideal aí? Porque, no final das contas, o que a gente vive o crime está mandando na porra toda. Você acha que esse tipo de repressão faz com que o crime pare de mandar? Bom, em El Salvador está funcionando, né? Cara, eu tenho minhas dúvidas que El Salvador esteja funcionando. A não ser que seja mentiras estatísticas. Agora surgiram informações, veja que curioso, surgiram informações de que a família do Bukele multiplicou por várias vezes o seu patrimônio nos últimos anos. Natural, ele é o ditadorzão lá, né? Pois então. Então, o estar funcionando começou a virar um problema, né?